E eu separei aqui 3 capítulos, um de introdução maior sobre o mercado audiovisual, um sobre o meu preâmbulo de dar um curso técnico, e eu vou falar do free jazz, para poder ilustrar aonde eu quero chegar. E é um preâmbulo que, na verdade, ele não fala só de aula de cinematografia, de aula de dança, de pintura, de música, é de todo o processo artístico, qual o papel do curso técnico, tá? Então, eu vou mostrar o que eu acho disso, o que está por trás desse curso, que tem uma cara de curso de engenharia, que é chatíssimo. Tipo, o cara vai dar aula de configuração de câmera, setup de câmera, parece uma chatura. E, na verdade, eu estou querendo mostrar que, não precisa ser chato, e 2, que ele não tem tanta importância. Ele tem importância como o músico tem que aprender tudo de música no free jazz para esquecer. Quer dizer, eu quero ensinar vocês a esquecerem a técnica, não a acharem que a técnica é meio, não é fim. É isso que eu vou tentar trazer para vocês, e vou dar como é que se diz, um spoiler, né? A palavra do momento. Eu vou dar um spoiler do Gama Flutuante, mas deixar um gostinho para que vocês queiram assistir na aula. Obviamente que a turma, os comandos aí, Afonso, toda a turma ABC, né, a turma grandona, vai receber isso tudo de uma forma ou de outra. A gente faz uma reunião nossa aqui fora da sala, e eu, em 2 minutos, no máximo, mostro para eles que eles já usam isso há muito tempo, desde o tempo do negativo, e eu só vou dar a nomenclatura da coisa. Vou dar só o processo, que tem que ser muito sintético, né? Eu gosto de me empenhar também, além de filmar, de me envolver nos trabalhos, mas eu gosto da aula de procurar síntese. Então, quando me perguntam o que é ISO? ISO é um índice de sensibilidade. Eu não consigo reduzir mais. Se eu tiver que te explicar alguma coisa que eu use 20 palavras e 2 minutos, eu não sei do que eu estou falando. Alguma religião que eu precise de mais do que 60 segundos para explicar, eu não sei que religião é aquela. Quer dizer, o poder de síntese na pedagogia, na didática, é muito importante, como domínio, ele tem que ser uma verdade irredutível. Então, o ISO é o índice de exposição, é o índice de sensibilidade. Quer dizer, qual é a sensibilidade desse sensor? Como se fosse um ouvido. Eu preciso falar baixo? Eu preciso gritar porque o vovô é surdo? Como é que eu tenho que falar com cada pessoa? Qual é a minha emissão, qual é o meu controle? Então, o que me guia nesse caminho técnico é exatamente tentar ajudar as pessoas a dominarem esses conceitos com uma sabedoria de reduzir as verdades, né? A verdade ela tem que ser irredutível. Aí ela está quase sendo o que a gente pode chamar de verdade, né? E o Gama Flutuante é a cereja do bolo de tudo que eu vou dar nesse curso. É o domínio. Hoje estive falando com uma equipe no Nordeste, dando consultoria, conversando com o fotógrafo, com a fotógrafa, e falou, mas eu não vou poder usar, porque eu estou usando o EI. Eu falei, exatamente é o EI. E se eu tiver em RAW? Exatamente no RAW. Mas não dá para mexer no ISO. Não, o Gama Flutuante a gente não mexe no ISO. A gente se utiliza do ISO. Como assim? Não, parece confuso, mas eu vou levar, no curso, quando eu falar entregar a cereja, eu vou entregar em 5 minutos, porque a gente vai ter pavimentado tudo e eu vou chegar e dizer, é só isso. A gente já usou isso no negativo. Eu usei muito com Walter Carvalho, quando eu era assistente dele, muito, com Ronaldo Nunes, com Mário Textor em publicidade. A gente usava o tempo todo. A gente talvez nem soubesse o nome. Eu falei, isso é o Gama Flutuante. O que é o Gama Flutuante? É onde está a carta 18% dentro da curva de sensibilidade. Aonde eu vou colocar ela? Esse é o pulo do gato. Então, o digital voltou, ele encontrou com o negativo, com aquela curva característica, chamou o Ansel Adams para explicar de novo como é que ele inventou o diacho do negativo e do positivo, porque ele separou o negativo e o material de cópia. Eu até puxou muito a biologia.
O cara que viu isso de Jean-Pierre. Parou o som? Está me ouvindo bem, Tuca? Não, parou, deu um bolo aí no seu áudio. Mas voltou, tinha entrado. Quando eu chamo ele, o Ansel Adams, ele dá uma chegada fazendo esse ruído. Não é a primeira vez, tá? Perdoa. Ansel Adams, por favor, se comporte. Então, o barato todo é um domínio íntimo com essa brincadeira de fotografar para que a gente tenha humor, a gente possa relaxar no set e a gente possa ser um garçom para o diretor. A gente está ali para se expressar, mas a gente está ali para ajudar o diretor a contar a história. Então, o fotógrafo, a equipe de fotografia, ela é a ala de tudo que você está vendo para dar ferramentas, texturas para o nosso contador de história, que é o diretor, né? E é isso que eu quero trazer para vocês, esmiuçando a câmera em dois caminhos. Um ligado a entender a câmera, os atributos do sinal e a exposição. Depois, ao setar a câmera, eu preciso dominar qual é o projeto fotográfico. E o meu sonho, eu já abro logo para o Tuca, que a gente, daqui a 5 anos no Brasil, a gente tem um papel chamado projeto fotográfico. Ele tem que estar na mesa do produtor, tem que estar na mesa do produtor executivo, na mesa do diretor, e para cada um ele está mostrando isso vai custar tanto, isso atende à textura disso. Qual é o projeto fotográfico? Como um mapa como se fosse um orçamento, só que é um orçamento de recurso. O meu maravilhoso parceiro de trabalho, André Horta, assim, que me atropelou de caminhão, deu ré, eu tento competir com ele, não consigo mais, o meu pupilo arrasa quarteirão de tudo. E ele falou, Flavinho, a gente não é mais fotógrafo, a gente é gestor. Então, a gente ajudei lá, fizeram uma prova comigo para ver se eu descobria qual era se o produtinho que eles estavam fazendo da nova novela dele, o que faltava. Eu fui lá, e eles falaram, não vai ver nada. Eu achei, continua sendo esse caolho danadinho. Você está clipando o azul por causa disso. Mas ninguém vê. Eu falei, que ótimo, eu vejo. Você me chamou para sentar e procurar um defeito. Mas ele foi lá e me deu um presente. Fala, Tuca, está embolado? Vou concordar com você que a gente cada vez mais seremos gestores de imagem. Inclusive com essa turma nova que eu estou vendo aí, que cada um vai construir um tijolinho nessa estrutura que está mudando muito rapidamente. Era só isso, só para concordar com você. Eu desligava meu microfone. Não, fique à vontade. Aqui é uma conversa. Hoje é para a gente estar numa sala. Então, todos são muito bem-vindos, né? Estou tendo a presença do ilustre Fernando Jefferson, que é um craque na parte de criação de coisas, é um precursor do computador no Brasil, do uso da computação na PUC, é uma loucura, porque às vezes me liga e eu falo, chega, porque a gente vai chegar na câmera neural, e a câmera neural é uma coisa... É um outro cinema que está chegando para a gente. É uma câmera com inteligência artificial que eu não preciso mais nem de chroma key, de nada. Ela diz qual é, ela diz que todo mundo é personagem, é elemento, o que é, não é uma pessoa, e ela vai dominando tudo, e no final das contas a gente tem uma câmera que identifica e separa o cavalo do cavaleiro, o fundo do cavalo e do cavaleiro, e ela pode separar aquilo tudo como se fosse um croma, tá? Então, estamos aí, bem-vindo, Fernando. Bom estar contigo aqui nessa nossa sala maravilhosa, craque. Voltei aqui porque pipocou tudo aqui, rede, computador, voltei a botar do zero. A culpa foi toda minha, eu chamei o Ansel Adams, ele falou que eu não mandei o convite formal, nessa fala dele, deu a voz de terror, você não sabe o que aconteceu, eu tinha que estar com o falou, Adams. E aí, seu microfone já funciona direitinho? Você falou do Ansel Adams e foi de novo som, cara. Não fala mais no nome do cara, não, pelo amor de Deus.
Não, ele já está de boa, ele só queria que eu dissesse que ele está na área, era isso. Ele falou, pô, tu me chama, mas eu já estava na área, então agora deu nome aos bois e ele está tranquilo, tá? Flávio, só um comentário daqueles velhos tempos do CUF, Centro Universitário de Fotografia. O Ansel Adams a gente ajoelhava para ele todo dia, cara. Ajoelhava, aquele negócio de ter que revelar para manter coisa de cor de cinza. Era assim, tinha um andar lá, um andorzinho com Ansel Adams e mais uns 3 ou 4, cara. Grande tempo de série. Ansel Adams, desculpa falar, eu vou parar de falar. Ansel Adams, você ajoelha e Aronofsky, etc., você percebe toda a curva da carta de cinza e tal. Isso. E aí a gente começa a aprender a fotografar. Eu prometo que eu não falo mais nada, inclusive. Bom, então, nós estamos com quantas pessoas agora, querido Léo, nosso grande gestor aí em backstage? Temos 25 no total. 25. Eu acho que eu posso começar a falar do mercado audiovisual que está para acontecer, né? Sim, bom, show. Algumas fontes me trouxeram nos últimos 15 dias, vindo de Nova York, a notícia de que Bolsa de Valores, vários setores detectaram de que toda a nossa situação do Covid, ela pediu uma mudança a mais no mundo, uma mudança que a gente esperava com 5G e, de repente, antes disso tudo, já estourou uma outra, né? Já mudou, não vai mudar, já mudou. E uma das coisas que mudou é essa possibilidade linda que as pessoas, outro dia, numa reunião com umas 50 pessoas, que chato que a gente não está junto. Eu falei, que chato não, gente, que maravilha que nós estamos cerceados de andar pela rua e estamos aqui numa sala tecnológica. Então, é muito maravilhoso tudo isso, né? Essa possibilidade de estar falando e vendo, Jetson, na nossa infância a gente via isso no Jetson, videofone, salas virtuais, que loucura é essa? Será que eu vou ver isso na minha vida? E nós estamos vivenciando. Então, o audiovisual, nesse momento, ele sofreu um grande empurrão. Se a gente foi afastado do teatro, da sala de projeção, a gente foi impulsionado a ver e consumir muitos títulos. Então, as prateleiras se esvaziaram. As pessoas falam, não tem mais nada de novo para eu ver no Netflix, não tem não sei o que, estou procurando, não tem mais título. Então, isso obriga que a produção aperte o botão para renovar todos os títulos. Tá? Aperta o botão para que a produção em 4K receba um impulso. Então, tudo isso está fazendo com que o audiovisual já esteja sendo percebido como um dos segmentos que mais vai crescer nos próximos 6 anos. A visão deles é de 10 anos, mas eles mesmos falam, bom, mas 10 anos é uma brincadeira, eu não sei como é que vai, o que vai estar daqui a 5 anos, qual é a máquina que vai aparecer, porque tudo está mudando tão rápido que a gente não consegue dizer. Mas eles já sabem que os próximos 10 anos, o audiovisual, tanto ele vai entrar nas escolas normais, você já vai apresentar, hoje em dia eu já posso apresentar uma tese de doutorado, mestrado, eu já posso apresentar em audiovisual. Isso foi quebrado há pouco tempo. Então, existe toda uma quebra de paradigma e que o audiovisual vai ganhar um empurrão em todos os segmentos e o Brasil faz parte disso. O Brasil tem uma excelência nessa área, tem um corpo de profissionais de fazer inveja, até a França, todos os países, meu Deus do céu, quanta gente interessante tem no Brasil, e, na verdade, não é uma competição, é uma soma.
Então, eu vejo que a gente tem que estar olhando quem está ligado à área de produção, de planejamento, e quem está também na área do desenvolvimento, aperfeiçoamento, atualização e formação de profissionais, como a escola, né, como a ABC, cursos de cinema, tá? Que se propõe a entrar nesse segmento que é de preparar, aperfeiçoar e atualizar os profissionais. Então, eu estou dando esse início, esperando também a gente ter um corpo maior de pessoas escutando, mas começando para quem chegou cedo, abrindo essa conversa, né? E perceber que muitas pessoas dizem, mas não estou sentindo isso, está uma crise, ninguém me liga, está difícil, estão dizendo, as locadoras estão sem equipamento, mas cadê as produções? Obviamente que a gente, da onde vem a notícia, é aquela notícia de quem viu a semente cair no chão, mas não tem folhinha ainda do lado de fora. Mas só para dar esperança de que está vindo, que a gente deve se preparar. Claro que eu tenho amigos meus queridíssimos que podem, de repente, compartilhar. Flavinho, será que eu abandono isso? Eu estou montando uma outra coisa aqui. Será que eu trabalho com transporte, com turismo? O que eu faço? As pessoas querendo abandonar nesse momento de paralisia, né, do mercado, né, que a gente teve agora um momento difícil, mas foi geral. E eu estou tentando avisar, olha, segura, porque eu não vou ter tempo de formar outra pessoa como você. Minha grande preocupação no Covid, e aí estive junto de Drauzio Varela, preparando, a gente discutindo o que fazia, e a grande preocupação que eu externei para ele, falei, Drauzio, nós temos que criar os avatares. Eu preciso de uma pessoa dentro do CTI que não seja o médico, porque o médico de 30 anos de experiência, o médico de 40 anos de experiência, eu não tenho como formar em 5 anos. Então, eu não posso perder essa peça, ela sai cara para a sociedade, eu tenho que estar com ela lá atrás, eu preciso de uma galera super saudável, super testada, que é o Exército Verde, para que entre no CTI. Por quê? Porque eu não tenho como substituir essas pessoas. Vamos dar um alô aqui ao nosso mestre Eber. Mestre Eber, maravilhoso, mentor total da gente. Aí, que delícia. Poxa vida. Como é que é o Eber? Não estou conseguindo ver o Eber. Cadê o Eber? O Eber é o mestre máximo. Vai na folhinha, tem que folhear aí, tem que você ir para a direita, tem uma navegação aí. Estou aqui, Tuca. Bom, no mínimo, um abraço. Puxa ele pro primeiro grande plano. Abraço, Flávio, Tuca. E sempre tentando aprender, né, com as novas tecnologias. Mas hoje o palco é do Flavinho, desculpa. Claro. Estou aqui ouvindo, bebendo as palavras dele. Delícia, maravilhoso, mentor. Né? Bernadette chegou. De onde você vem, Bernadette? Chegou, vamos me dizer. Eu sou fotógrafa, freelance. Tenho interesse em iluminação, mas eu não mexo com cinema, não. E você está em que cidade? Eu estou em Laranjeiras. Ai, meu Deus, estou te vendo. Dá para ver na janela. Agora que eu vi. Estou brincando. Estou aqui na Casas Casadas, em Laranjeiras, né? Mas eu estava contando que alguns pares meus, sentindo a pressão do momento de paralisia do audiovisual, do entretenimento, confidenciaram que estavam partindo para o turismo, para outra coisa, porque dizendo, eu acho que eu não vou esperar ter cinema mais, já estava difícil. E agora que parou tudo, eu disse, eu acho que nós estamos no meio da noite, mas eu estou sentindo que está amanhecendo. E que o audiovisual ele é muito necessário, o entretenimento acelerou muito o consumo de títulos durante esse momento de pandemia e que, por causa disso, também as prateleiras se esvaziaram, pressionando que os produtores renovem.
Então, estamos digitalizando alguns filmes que estavam em 16 milímetros, não sei o quê, né? O Valtinho Moreira Salles foi lá, chamou o Valtinho Carvalho, vamos aqui trazer de novo isso, e está todo mundo ou revitalizando títulos ou saindo para a produção. Então, o meio visual, e aí inclui a fotografia, é uma linguagem de capacidade muito rica, né? 1000 palavras, né? Uma imagem vale 1000 palavras. Então, na verdade, a comunicação através de uma imagem que pisca, às vezes até subliminar, você nem vê no meio de um trabalho, faz com que o telefone se utilize muito, até sem áudio, né? Você, às vezes, está vendo uma coisa, está vendo as legendas e acompanhando, eu só vendo imagens piscando, né? Eu gosto muito de um caminho de produção audiovisual que não usa palavras, que ele já está traduzido para todas as línguas. Quer dizer, um audiovisual que você produz e que são gestos, dança, que eu não preciso traduzir, porque ele transmite emoção, transmite conteúdo, e ele fala de uma maneira universal, né? Eu tive a honra de fazer com o André Horta um trabalho para o Zanini, e que ele tinha sido convidado para fazer uma casa de presente para o planeta. Então, de forma que ele desenhasse uma casa e que ele disponibilizasse essa maquete para qualquer pessoa no mundo poder usar sem pagar direitos autorais, porque já tinham pago para o Zanini fazer isso. E o Zanini pensou, como é que eu distribuo isso? Chamou o André me chamou, Flavinho, vamos fazer isso juntos? E a gente fez o produto que o Zanini queria entregar. Ele não entregou uma planta em papel, ele entregou um vídeo, uma maquete, com madeira, e ele mostra como é que faz a casa, sem prego. Então, a partir daquele momento, que coisa linda, ele se comunicou, usou o meio audiovisual como manual para fazer uma casa, e qualquer pessoa na África, na Índia, na Austrália, rico, pobre, com escola, sem escola, podia visualizar e poderia adotar aquela planta, aquele projeto de arquitetura, com toda a engenharia resolvida, numa maquete com pedacinhos de pau, de madeira, de tijolinho, e ele mostrou isso, né? Então, para mim, aquilo foi muito marcante. Eu falei, nossa, como eu gostaria de ter um filão de trabalhos onde eu não precisasse traduzir, que a gente voltasse quase ao cinema mudo, né? Que é uma síntese muito interessante. Vai, Eder. Estou chamando, Eder. Pode vir. Você ferve, você é maravilhoso. Conta para mim. Não, eu estava prestando atenção aqui. Estava procurando a Vivi aqui para mandar um alô para ela. Que agora que eu percebi que ela botou uma sigla aí, VW, eu falei... Viviane Vercoiser, para não ficar muito grande. Vivi, né? Vivi, tem coisa melhor, simples, Vivi. Né? ABC Vivi. Aí tem que ter Vercauser. Não, para com isso. Ai, grande Vivi. Muito prazer estar aqui com vocês. Ana Paula, deixa eu chamar a Ana Paula aí, que chegou na área. Que maravilha. Conta pra gente, Ana. Está aí na escuta? Dá um alô. Boa noite. Estou aqui na Cascata. Que delícia. Nossa, como é que está aí? Choveu muito? Eu vim daí tem 2 dias. Pois é. Não, hoje deu um solzinho, deu para tirar o mofo um pouco. Deu uma animada, preparando para o fim de... Muito bom, que cantinho bom, né? Nossa Cascata. Onde eu tenho um rancho e tenho uma casinha no meio da mata, tem uma onça, delícia. Tem uma onça parda que está comendo bezerro, ela está com mais de... Pelo meu cálculo, pela marca da pata dela na areia, ela já está com mais de 85 quilos. Bota uma câmera infrared e pega a bicha de noite lá. Isso, já vou fazer uma parceria com o Fernando, que me dá o tecnológico ali da PUC, botar a câmera com sensor de movimento, infrared, rodando, time-lapse, localizar. Eu vi um vídeo outro dia de um cara que pegou
câmeras escondidas e armou um espelho para o bicho se ver no espelho para ver qual é a reação. As reações eram as mais incríveis. Tinha um bicho, um cateto, que deu um salto, sem exagero, de uns 3 metros, quando se viu. Eu vi. Você viu esse vídeo? Sensacional. Você chega de lado, aí muda de lado, aí fala me a- imitando, aí vem pertinho. Uma onça que fica curtindo. É. Começa a dar uma de Narciso, começa a se olhar, deita. Preguiça. Nós somos lindas, né, onça? Comigo, ela faz assim. Ela faz. Sensacional, adorei esse vídeo. Os animais também têm diferentes personalidades frente à câmera, né? Reagem diferentemente. É. A câmera como espelho, né? A câmera como espelho. Essa coisa de preparar pessoas que vão ter que ir para o palco, usar a câmera para ela se ver, né? A câmera como ferramenta disso, de desenvolvimento, é muito bacana também, né? Mas essa coisa do espelho é fantástico, porque o bicho é completamente espontâneo, ninguém consegue marcar nada com ele. É verdadeiro demais aquilo, né? Autenticidade total. E deve ter sido inédito para aqueles animais. Eles nunca devem ter se visto. Né? Às vezes, quando vai beber água, se vê, mas não é a mesma coisa. Um espelho é um espelho, né? O cateto é sensacional. Ele dá um salto de 3 metros. Parece que ele tomou um choque. Que isso? Essa não esperava, não te ouvi chegando. Da onde você saiu? Quem é esse cara? Não é à será toa. Que já viu alguma vez, né? Ele sabe, será que ele se reconhece, o cateto, né? Como é que ele teria se visto, Eu né? acho sempre que a primeira impressão é que é um outro. O espelho sempre dá. A primeira impressão do espelho é que é um outro. Depois é que você se convence que é você mesmo. Né? É gozado isso porque todos os povos que não conhecem espelho ficam fascinados. Não é à toa que todo mundo que via antigamente, né? Os Vilas Boas e tal, que ia contactar aqui no Brasil, espelhinho, né? levava espelho, porque espelho e ferramenta de aço que eles levavam. Machado, facão e espelho. Era um grande sucesso. Era isso aí. E o espelho realmente é uma coisa mágica, né? É um objeto mágico. O espelho é um objeto mágico, que serve para tudo, né? Você pode se comunicar por sinais, né? Refletir o sol. É um super objeto. Eu sou fascinado por espelhos. O acabamento, né? Quer dizer, é de um outro mundo. É como se fosse para a gente caísse uma coisa de uma nave espacial. Exatamente. Como é que ele me reflete tão perfeitamente? Essa ideia de aplicar a prata no vidro, né, foi uma ideia revolucionária na época. Né? Os primeiros espelhos de prata, de aplicação de prata sobre vidro, era um sucesso aí que as pessoas... E nessa época o vidro nem era tão plano assim, o vidro tinha mais ondulação. Inclusive você vê alguns espelhos mais antigos, em casas antigas, que o vidro não é totalmente plano. Ele tem uma ondulação. Você vê essa ondulação, diminui e aumenta a refração, e você vê uma deformaçãozinha. Eu acho barato. Toda vez que eu encontro um espelho desse, eu fico fazendo assim, subindo e descendo para ver as ondinhas. Ele respira com a nossa imagem. Né? Exato. Ele fica jogando com a sua imagem. É um barato. Fora que tem uma coisa básica, que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Então... Exatamente. I é igual a R. A primeira coisa que o motorista precisa aprender é que I é igual a R, porque sem retrovisor... E que todo fotógrafo aprende todo dia. Exatamente. Bom, vou partir para o meu segundo capítulo. Vai lá. Bom, no segundo capítulo, se alguém quiser acrescentar alguma coisa sobre essa percepção de pensadores, capitalistas, investidores e bolsa, de que o entretenimento ele tende a crescer muito nos próximos anos. Tá? Eita! Uau! Pituca, não está ali não, deixa eu ver quem foi. Viola chegou na área, Paulo Violeta. Paulo Violeta. Aí.
Ah, mas é um festival de estrela. É muito... Ô, Flávio. Oi? Quem chama? Não, para Violeta não, eu vou sair. Fernando Jefferson, estou sem câmera aqui. Opa! Eu queria complementar o seguinte. Primeiro, que eu também sou fascinado com esse negócio de espelho. Tanto que duas histórias que eu não sei se é verdade, que quando o cara inventou o espelho, o Nobre lá mandou matar o cara para ele não contar para ninguém como é que fazia. Tá certo? E a segunda, essa história que quebrar espelho dá 7 anos de azar, né? Porque é uma coisa tão cara e tão um negócio que espalhou essa história para os criados não quebrarem os espelhos. Então, eu acho uma coisa fantástica, né? Mas eu queria complementar aquele negócio que falou dos capitalistas, dos investidores, etc., tal, da conversa que a gente teve aí recentemente, que a gente acha que a questão da fotografia, da cinematografia, vai ser muito integrado com a área de games, que é a área de gamificação, porque está valorizando muito o papel do diretor de cinema, o papel do fotógrafo dentro da área de games. E a área de games está mudando. Era um negócio que tinha só aquele negócio de você matar monstro e dar tiro para um lado, tiro para o outro. Isso está mudando completamente numa área chamada gamificação, que a PUC está começando. Eu sou assessor para relacionamentos institucionais da PUC do Rio, né? O departamento de informática, e tem um viés muito forte de gamificação. Então, deve ter uma tendência de junção dessas duas áreas, e o papel do fotógrafo de cinema e diretor de cinema e roteirista de cinema começa a ficar preponderante numa indústria que hoje já é maior do que a indústria de cinema. É isso que tem que botar na cabeça, porque a indústria de games hoje movimenta mais dinheiro do que a Hollywood inteiro, tá certo? Então, é uma tremenda oportunidade, né, Flávio? A gente conversou muito sobre isso aí. Obrigado, só isso que eu queria falar. Não, perfeito. Soma muito com o que eu estava falando, que veio de uma outra fonte ligado a algumas escolas famosas de cinema nos Estados Unidos. Então, um dos diretores, um americano casado com uma brasileira, me procurou para dividir comigo algumas coisas e me botar a par do que estava acontecendo numa roda de discussão que eles estavam tendo acesso exatamente dessa informação, quase uma informação capitalista, no sentido de dizer assim, investidores estão alertas e eles querem sempre comprar ação quando está na baixa. Eles não querem comprar quando está na alta. Então, quer dizer assim, eles estão detectando que o cinema está na baixa, que está tendo uma crise, mas, na verdade, esse é aquela maré baixa que acontece para bater uma onda muito forte. Tá? Então, isso era para poder manter a gente com brilho, e também aquilo que eu fiz um hiato, fui lá na questão do Covid, dos avatares médicos, né? Quer dizer, que não podemos perder profissionais do cinema que a gente tem com uma quilometragem, com uma experiência, com uma vivência, com um envolvimento tão grande, a gente, nesse momento, tem que conseguir manter todos assim, se segurar, a gente fazer um efeito roda, não cai não, meu irmão, está difícil, segura porque as coisas vão vir, eu vou precisar de gente que sabe o que faz, sabe fazer e tem experiência. Então, era um voto de ânimo para os profissionais e dizendo, se segura aí, se segura, malandro, porque deixa a prancha na areia, mas a onda está chegando, tá? Vai passando parafina, porque a gente vai ter que se segurar e a gente vai ter que pilotar muitas coisas, né? E acrescentando, somando a esse papo que eu tenho ouvido muito o Fernando Jefferson, que é um grande mentor, né? Tem me orientado muito nessa área de computação, eu gostaria até de estudar muito programação, né? Imagino que Heber também, como eu, essa sede de aprender mais coisas, e ele tem um caminho maravilhoso, Heber, para a gente é sedutor. A gente não vou aprender mais alguma coisa, vamos sim. Saber não ocupa espaço. Então, o game, ele é também um alento, e o diretor de fotografia, ele e o diretor de arte, eles têm que entrar no game, porque o game agora precisa dar um salto, e que essa expertise que nós temos de saber narrar, da linguagem, das ferramentas, dos apelos cinematográficos,
Tudo isso o game precisa. Ele precisa, às vezes, usar o color grading para mudar de... eu mudei de fase. Vamos fazer no grading. Então, a gente vai começar a fazer capítulos, sequências no videogame, e aí a nossa mestria e a nossa generosidade de colaborar com essa área da indústria, que, nesse momento, é pujante. É um lugar que está com muito dinheiro, com muito... ela tem como se transformar e agregar mais técnica e mais arte, né? Então, existe uma junção, a direção de fotografia dentro do game é uma realidade. Bom, vou agora para a parte que é o meu preâmbulo do curso. O meu preâmbulo do curso, e eu estou com o Francisco, que chegou agora, estou vendo ele aqui. Francisco, você tá em que cidade? Estão me ouvindo aí? Estou em São Paulo. Que delícia! Uma delícia! Eu gosto muito de São Paulo, eu gosto muito. Eu amo São Paulo, uma pegada da cidade, da mão de obra, dos técnicos, de tudo. São Paulo realmente é um orgulho para o Brasil, sabe? A existência de São Paulo é um diferencial dentro desse coral de cidades, de assinaturas que nós temos no país. São Paulo é essencial. É muito profissional aqui, é muito bom. E eu estou aqui há uns 50 anos, mais ou menos. Eu vinha para cá com 28, 29 anos. E já estou com 75 aqui, só agora esperando novas oportunidades, porque esse período da pandemia parou bastante. Eu fechei a empresa, estou em casa, fazendo meus projetos, escrevendo, fazendo contato. E vamos ver, comprei uma câmera nova, saiu aquela série R da Canon, eu não resisti. Comprei uma R6. Mas eu pude... Não, eu fiquei acho que umas 2 semanas para entender o menu. Pegando no YouTube todos os treinamentos, as aulas e tudo mais. Ainda assim, quando eu pego ela, tem que rever alguma coisa. É impressionante. A quantidade de recursos que ela tem é fantástico. A gente começou com película, né? 16, Super 8, 35, de repente você chega numa câmera fotográfica que antigamente a gente tinha o quê? Uma Canon, como é que chamava? A primeira reflex. Tinha uma primeira reflex, que acho que era Canon. E era reflex. Quando chegou a reflex, a gente achava o máximo, né? A gente via através da lente. Puxa vida, que coisa maravilhosa. Muito bom, muito bacana. Eu vou puxar aqui o meu segundo segmento. O segundo segmento ele vai ser o preâmbulo do curso. O curso, a princípio, ele é um curso que ele nasceu muito com o momento que eu fui chamado para dar aula para engenharia de algumas firmas grandes. E aquilo me deixou curioso, ligeiramente envergonhado, mas uma vergonha alheia, sabe, Eber? Uma coisa assim, mas vem cá, eu vou dar aula para engenheiro. O cara estudou engenharia, só porque eu li o manual 20 vezes, só porque eu pilotei esse troço. Vocês não têm vergonha, não, chamar um pintor vagaba como eu, um fotógrafo aqui, caolho, um olho só, para dar aula para vocês, entendeu? Mas e eu senti que era uma pegada boa, que eu tinha uma questão pedagógica e tinha uma questão também de prática, de paixão por aprendizado, né? Aquela coisa, professor não é quem ensina, professor é quem gosta de aprender. Exatamente. Tem paixão, né, pelo conhecimento. E aí, para ele aprender mais, ele é obrigado a dividir, porque ele tem que ter essa generosidade, até porque quando você divide, você aprende 2 vezes. Você testa para ver se você aprendeu e testa para ver se é verdade no brilho dos olhos de quem te escuta.
Então, é o conhecimento e também o caminho de compartilhar o conhecimento é uma coisa e que dá um arrepio. Eu estou falando, eu estou todo arrepiado, porque é uma verdade. O arrepio ele não é comandado, é o corpo batendo palma de pé, os pelos falando, valeu, está chegando perto. Enfim, mas o que eu quero contar para vocês é que esse curso tem um lado assustador, é um lado que as pessoas falavam, vem cá, vou ter aula de engenharia, mais um cara falando como é que filma, o que ajusta, o que não sei o que, isso é uma burocracia num set de filmagem, isso, na verdade, é uma chatura. E eu concordo, eu compreendo. Eu diria o seguinte, eu gosto do free jazz, eu gosto daquele músico que estudou, tocou com todo mundo, tocou e, de repente, dá... Ele sai improvisando e sai quebrando, entrando e saindo da melodia e criando uma outra coisa. E ele simplesmente ele engoliu, ele absorveu, ele introjetou e ele consegue trabalhar de uma forma organizada, porque é orgânico. O conhecimento é, como eu digo, você precisa saber de mecânica para dirigir um carro? Não. Você precisa conhecer tudo para filmar? Não, não precisa. Eu estou ali para me expressar. Mas, para eu andar num carro, eu entrar numa curva, eu tenho que saber que se eu frear no meio da curva, vai ser ruim. Então, eu não preciso saber com que marcha eu estou. Eu sei se o carro está roncando, eu estou com uma marcha muito lenta. Ou se ele está batendo o pino, eu estou com uma marcha alta e ele não tem rotação. Eu sinto que a marcha está errada. Eu não preciso dar o número da marcha. É quarta, terceira, então eu não sei. Eu sei que ela está pesada ou ela está leve. Então, quando o instrumento ele é uma extensão do cantor, o saxofone é uma extensão, aquilo que minha voz não alcança, eu pego um instrumento e faço uma extensão. Ele não vai olhar a tecla, o saxofonista olha a tecla até o momento que ele e o sax eles estão amalgamados. Então, a câmera é meu olho mecânico. Eu uso a câmera fotográfica para que eu possa mostrar o que eu vi, que eu senti. O ângulo que eu estava, o momento, o lugar que eu estava, a emoção que me levou, a câmera é meu olho mecânico que memoriza para eu mostrar depois. Senão ficava só dentro da minha cabeça, eu vou contar, mas eu não vou conseguir expressar com palavras a poesia imaginética, eu não vou conseguir transpor aquilo que tem numa foto. Né? Então, o olho mecânico, ele deve ser dominado, então, a minha proposta tem sido... Opa! Nelson, Kelton, obrigado, Kelton. Mostra de novo, que eu não consegui ler, mas eu já vi que você se comunicou. Bacana, Pantanal, opa, maravilha, queridão, bem-vindo, que bom, a gente estava preocupado aqui, fala, Kelton. Não, fica assim, tá ótimo, tá maravilhoso. Então, a minha proposta é vamos engolir toda a técnica, vamos engolir toda a teoria, vamos nos debruçar em tudo que eu puder saber de cinematografia para esquecer. Enquanto eu não esquecer, não está valendo a pena. O chinês diz que tem 4 fases do aprendizado. Não sei que não sei. Por que eu vou estudar com esse cara? Eu sei tudo. Eu não sei que não sei. Aí a gente mostra. Como é que você faz isso? Se eu ligar uma lâmpada, eu botei o diafragma tal, liguei 2, você botou tal. Quantas lâmpadas eu preciso ligar para botar 22? Ele não vai saber, ele vai dizer, bom, já sei que não sei. Então, muitas vezes, no curso, eu coloco coisas para as pessoas entrarem em contato com que elas ignoram. Não estou chamando ninguém de ignorante, estou só dizendo que você está ignorando isso, você não está sabendo sobre isso. Então, ela precisa entrar na fase 2 para poder aprender, que é já sei que não sei. Ela entra na fase 3. É o cara que está na autoescola, você passa por você na rua, que ele passa a marcha, ele sorri, diz, estou dirigindo. Ele olha para a marcha, ele bota a mão na seta, olha para a seta. Quer dizer, ele não consegue fazer as coisas de uma forma natural, automática. Esse automático é perigoso, mas
O automático do piloto é quando o piloto e o carro são uma coisa só. Então, nós precisamos mergulhar na técnica para estar a serviço da arte, da criatividade, para burocratizar o set, para que a gente deixe todo mundo à vontade. Está rodando, tá, mas você viu o diafragma? Nem vi, botei para rodar. E a gente tenta no take 2 melhorar isso. E, de repente, o take 1, sem eu ter escolhido nada, ficou ótimo. E eu não tenho por que ficar lutando contra isso. Então, apesar de eu estar num lado que eu gostei de me aprofundar e ao querer chegar no gama flutuante, que é a pérola que eu quero dar de presente a toda a nata da cinematografia nacional, falei hoje com o Roberto Fassal, eu estou dando. Eu não quero isso mais na minha mão. Eu estou dando. E todos já conhecem, talvez não tenham nominado como eu nominei, talvez alguém crie um nome melhor do que o meu, eu abraço a melhor ideia, não quero a minha, eu quero a melhor ideia, eu gosto da síntese. Então, Gama Flutuante é onde nós vamos chegar no final desse curso. Nesse momento, o que eu quero contar para vocês é que eu abracei um caminho que é a cinematografia a serviço da narrativa. A cinematografia a serviço da dramaturgia. A cinematografia, a sua técnica, a sua teoria, a serviço da arte. Eu quero ser garçom, eu quero ser assistente do diretor. Eu quero estar assistindo o diretor que está dando atenção, que estamos preparando para um elenco que vai botar a cara a tapa, os personagens, que pode ser uma pessoa, pode ser uma montanha, uma casa, um bicho, os personagens estão na frente da câmera, que nós estamos preparando aquilo tudo para emocionar, para transpirar sentimentos. E aí não me importa se eu estou com um celular, com uma caixa de sapato, com uma pinhole, eu não me interesso qual é a ferramenta. Se eu estou emocionando, se eu consigo me comunicar, está aí o caminho. O que eu gosto das câmeras grandonas, mas você gosta da Vênice, agora você dá palestra sobre a Vênice, eu adoro a Vênice. Agora, chegou a Komodo, você já está agarrado com uma Komodo, estou agarrado com uma Komodo, estou dormindo com uma Komodo. Toda noite eu estou dormindo com um dragão Komodo, uma Red. Chegou e eu já estou levando ela para um clipe. Eu quero. Por quê? Porque do grande eu vou para o pequeno, mas do pequeno eu não vou para o grande. A conversa que começou hoje às 5h30 aqui na sala aberta, né, com o Beato, Tuca Moraes, mais São Paulo, Cabo Frio, os assistentes de câmera, a conversa que aconteceu foi exatamente mostrando que, em algum momento, uma 5D faz uma cena linda. Mas não quer dizer que ela consiga fazer cena linda em todas as situações. Por quê? Porque ela tem uma limitação. Eu me lembro de um filme chamado Drão, que eu assisti num festival, eu falei, vem cá, você usou isso, você usou 16mm, ele falou, não, isso é eletrônico. Então, você usou a câmera tal. Aí ele me levou para um canto, falei, eu usei uma Hi8, eu nem lembro de uma digital, que câmera? Aí, não, você usou essa câmera? Ele falou, sim, mas eu não usei essa câmera. Eu ofereci para essa câmera o que ela podia ler. Eu só filmei entre 4h30 da tarde e 6h15. E levei não sei quantas semanas filmando e usei um elenco todo ali do Ceará. Eu falei, nossa, porque fotógrafo não é o cara que domina aquilo tudo. O fotógrafo ele compreende, a princípio, as limitações do seu equipamento. Porque ele tem que entender qual latitude, qual é a capacidade de lateralidade de contraste que a câmera gosta, qual é a sensibilidade dela. Se ele não entender as características, né, os atributos do sinal, se ele não entender tudo isso, ele pode não conseguir imprimir a arte com toda a mestria que é solicitada. Lógico que eu gosto de me lançar num set e esquecer tudo que eu sei, eu gosto de fazer mapas de luz, e cadê o mapa de luz? Esconde, eu não quero ver mais. Mas por que você fez tudo aquilo? Se eu fiz aquilo, eu sou o autor daquilo, eu não preciso mais ver, não preciso colar a prova que eu fiz. Já me viram rasgar roteiro várias vezes no set? Diretor, vamos rasgar o roteiro? Vamos. Mas você, Flávio, foi o cara que pediu para o cara escrever 7 vezes esse roteiro e você está rasgando? Sim!
Eu estou dizendo que o roteiro ficou tão bom que eu posso rasgar ele, que eu já entendi, que nós estamos fazendo o filme. Não estou fazendo o roteiro. O roteiro é a peça que me leva para fazer o filme. Eu não filmo o roteiro. O roteiro faz com que eu filme. Então, me libertar dos mapas de luz, da tecnologia, de toda isso tudo, não é que eu tenha abandonado ela, estou dizendo ela está sob domínio, não preciso mais saber que marcha eu estou, eu só preciso sentir se o carro está roncando ou se ele está batendo pino. Então, esse curso ele é para a gente se aprofundar na tecnologia, o tempo todo com parábolas e, ao mesmo tempo, com gráficos. Eu estou com um PowerPoint que eu estou tentando não usar, porque ele é meio assustador em alguns momentos, fala de curva, S-log, não sei o quê, eu vou tentar não usar. O Léo está pronto para apertar o botão abrir aí algumas coisas de apoio. Eu estou com o PowerPoint aqui na minha mão, mas eu preferia levar no gogó. Então, daqui a pouco eu vou falar do curso e o Léo vai mostrar qual é a ementa, quer dizer, qual é o conteúdo que eu quero dar no curso. E eu estou agora filosofando, dizendo esse conteúdo é para nos dar estofo, para no set a gente poder dar vida ao nosso lado criativo, ao nosso lado artístico, que vai ajudar o diretor a contar uma história, sem medo de dar errado. Porque a gente vai saber pilotar um carro, vai entrar numa estrada desconhecida, que um roteiro é uma estrada desconhecida, mas curva é curva, neblina é neblina, subida é subida, descida é descida, buraco é buraco, e aí eu vou ter que utilizar o que eu sei para improvisar com aquilo que eu dominei. Quando chegou o computador, eu abracei logo o computador, falei assim, para que você quer um computador? Eu quero um computador. Daqui a pouco eu botei toda a minha luz do set numa planilha, aí comecei a arrumar tudo. Eu falei, Flavinho, você virou um burocrata, você vai querer filmar arrumando essas coisas todas. Eu falei, não, essa é a parte burocrática do meu trabalho e que eu estou chamando o computador para fazer para mim. Está me libertando para usar a minha energia, não para eu lembrar dessas coisas. Isso é um checklist, tem que estar pronto. Então, durante 30 anos, eu fiz um ritual do lado dos meus assistentes de câmera. Paulo Violeta deve ter visto essa cena algumas vezes, que eu abria a mala e parecia que eu estava procurando alguma coisa, ou que eu estava vendo alguma coisa. Será que era uma foto da minha filha? Será que era um filme pornográfico? Que diacho que esse cara está olhando fixo para dentro da mala? Aquilo era o único lugar comum que eu tinha em todos os trabalhos. A mala sempre estava arrumada da mesma forma para fazer sempre um filme diferente. Estava o fotômetro, o visor de contraste, a carta de cinza guardada, e aquilo eu não contei. Talvez o Paulo Violeta esteja ouvindo isso pela primeira vez, meu grande escudeiro de muitos e muitos filmes, né? Me ensinou muita coisa. E eu abri a mala e eu estava olhando assim, esse é meu ponto de início. Como quem faz um ritual, eu entrei no carro, eu limpo isso, acerto o espelhinho, mas a viagem é nova. Então, a gente deve ritualizar e deve mecanizar o que pode ser mecanizado, para nos dar energia e tempo para a criação artística. Esta é a minha proposta. Então, é a surpresa. Cheguei a falar com algumas pessoas da ABC, falaram, Flávio, o que você vai falar? Não, tem uma surpresa, não é o que vocês estão esperando. Como assim? A gente encomendamos um curso, capitão, que tu vai falar aí para a galera. Não, vou falar que a técnica, não, capitão, cuidado. Não, é o seguinte, a técnica é importante para a gente esquecer ela. Não estou aqui, ela não é para criar um rei na barriga, porque nós tivemos isso. Walter Carvalho me explicou muito bem o momento que a gente botou o vídeo, assiste na câmera e falou, Flavinho, a gente saiu do afresco e entrou na pintura a óleo. Antes da pintura a óleo, você olhava a pintura e não via o que ia acontecer, porque você pintava na argamassa da tinta, você botava o pigmento, aquilo ia secar. 4 dias ou 6 dias depois, dependendo da camada, a cor aparecia. E às vezes vinha o papo e falava, mas você não acha que está muito claro? Não, o vermelho vai vir. O azul não está forte, o azul vai mergulhar, não sei o quê. Então, nós tínhamos como diretores de fotografia, os pintores, dizendo assim,
você não está vendo a imagem final. Isso aqui ainda vai ser revelado. Então, o filme tinha um momento da argamassa que é: ninguém sabe o que vai acontecer. Lá não está muito escuro, não, vai imprimir, está dentro da latitude, na curva sensitométrica, blá, 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 e aí todo mundo tinha que engolir. Era um blá, 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 pronto. Se o fotógrafo falasse que ia ficar claro, ficar escuro, aí ele dava a palavra final. Então, tinha um momento que o diretor, todo mundo, aí vai ficar bom e não sei o quê, aí ligavam, já revelaram, a gente brincava, olha, parece que tem cor. Claro que tem cor, eu comprei um filme colorido, sim, mas a cor foi revelada e tem cor. E a gente ficava provocando as pessoas, porque existia aquele parto que dizia, eu não sei, o parto antes do ultrassom, eu não sei se é menino ou menina. O pai ficava do lado de fora esperando para saber, é menino, é menina, nasceu vivo, ele chorou, ele gritou. Então, nós tínhamos tudo isso no cinema, na película, e foi quando eu comecei e eu trabalhei com película sem vídeo assist. Tá? Então, vamos agora, dando esse preâmbulo, vamos abrir a sala para uma conversa. O que vocês acham da proposta? Bia Marques ABC, por favor. A gente já conversou isso outro dia, já fizemos nosso aquecimento por telefone, né? Eu compartilhei com você algumas ideias e vamos abrir essa sala, né? Quero ouvir Bernadette, quero ouvir Eber. Não sei se a Eber conseguiu escutar essa minha peleja aí mais ousada. E sei que ele abraça isso, eu vejo a Eber exatamente se lançando, é o cara que domina e que ele faz a loucura e pega a câmera, e pega uma Bolex e não tem medo de nada. Isso para mim, é realmente um mentor. Por favor, Bia, puxa aí um papo. Você acha que vale a pena isso, essa ousadia? Eu estou muito curiosa, né, com o curso todo, mas assim, eu fiquei muito feliz quando eu conversei com você, justamente aquele momento que eu sou ainda um tanto old school, né, apesar da na parte do negativo, né? E quando você começa a trazer as curvas sensitométricas, a fazer essas analogias, para mim é às vezes muito mais fácil uma compreensão, né? Tanto que foi aquela hora que eu falei de você rebaixar o filme, etc., quando você estava falando do gama flutuante, né? E aí para mim isso já entendo, né? Já volto um pouco para essa mudança das nomenclaturas. I like to just look up. It gives much more of a grand feeling, and you get more of that parallax effect of that background really rushing past. Looks really fast, has a really awesome effect. If you want to get fancy with it, you can even add a bit of a speed ramp at the beginning and at the end, and you can have it coming really fast, slow all the way down on your subject's face, and then speed back up on a frame. Definitely an opportunity here for some sort of other. Shot 5 is going to be a reveal shot where we're just going to have Hannah kind of entering into our frame. This is going to take a little bit of choreography. Tem alguém com o microfone aberto aí, com música. Exatamente, é como se tivesse um programa paralelo, uma segunda página do computador. Gente, vamos fechar o microfone se não estiver falando. Vê se você consegue localizar de quem é esse microfone que está aberto, para que a gente possa dar continuidade aqui. Acho que foi. Vê se foi. Acho que foi. Foi um intervalo. Eu não sei se foi o Ansel Adams de novo. Ele já teve uma participação hoje cedo aqui, Eber. Eu falei nele, aí entrou um áudio. Eu falei, calma, tá tudo bem. E aí voltou. Eu contei, inclusive, que você me puxava a orelha, né? E quando eu inventava aquela história, eu falei, em algum momento do planeta, alguém sacou que o material que copia o filme ele tem que ser de natureza diferente do material que filma. Que exatamente a latitude do material que filma tem que ser a mãe e o material que copia tem que ser o pai. Que um tem que estar com gama muito... ele tem que estar com contraste muito atenuado para receber e entender,
na natureza, tem alguém me pedindo para eu falar sobre o S-Log na natureza, eu vou chegar lá, né? Então, já emendando tudo, é de que quando eu estou na natureza, eu não tenho como controlar o sol, o brilho espectral da água, a colher de prata, a blusa preta debaixo do casaco preto, alguma coisa assim, eu sou obrigado a recorrer a um negativo que tem uma compreensão, uma latitude, uma lateralidade de contraste que consiga compreender e captar isso com as nuances, as altíssimas e as baixíssimas. E que, para isso, é necessário que o material que filma seja um pouco lavado, para que o material de cópia vai restaurar o contraste e botar os endereços de forma mais realista, né? E que eu inventava uma história que eu dizia, eu não sei, para mim, o cara, o Salif foi lá na Pathé e que, Flávio, para que você está inventando a história? Tem aí, e a gente, e Afonso Beato, outro dia me contou, Flávio, a sua história procede, mas foi Ansel Adams que puxou isso e, com certeza, a Heber pode complementar muito bem. Então, eu vou dar... É momento cultural. Carlos, eu vou dar a matemática da coisa. Oba. O produto de todas as gamas, de todas as fases, negativo, internegativo, positivo, é igual a 1, deve ser igual a 1. Então, se o negativo está em 0,65, que é mais ou menos o que a gente trabalhava, e não tem nenhum internegativo, o positivo tem que ser acima de 1 para essa multiplicação da 1. É bem simples. A gama final é o produto de todas as gamas e deve ser igual a 1. Sim, perfeito. É uma retificação. Quando a pessoa entende isso, matemática. Perfeito. Quando a pessoa entende essa matemática simples, né, que é um produto que tem que ser igual a 1. 1 é a tangente de 45 graus. Perfeito. Afonso Beato está aí olhando para mim. Mas tem um dado aqui. Se você multiplicar a gama do negativo, 0,65, pela gama do positivo, 2,35, vai dar 1,52. Então, você tem que trabalhar com a não, gama mas mais peraí, você tem toda a razão, mas existe uma explicação para isso. Nos anos 40, até há pouco tempo atrás, se faziam coisas nas salas de cinema que não se fazem mais. Eu não sei se as cabeças vão começar a pensar em bobagem. Alguém sabe o que era que a gente fazia na sala de cinema e não se faz mais? Por favor. O que é? É ficar tudo escuro pessoas ou não. fumavam, rapaz. Entendeu? Ficava... Então, o que acontece é o seguinte, porque desculpe, porque eu te ensino na escola, exatamente a escola onde o Ansel Adams desenvolveu todas as gamas, a teoria dele. Então, isso é muito interessante que o Flavinho esteja ensinando isso, porque é exatamente isso. O Ansel Adams descobriu que quando você abaixa a gama, a área de contraste, você ganha latitude, você ganha dynamic range. E a gama 65, a gama do negativo, que era a gama do negativo do filme, é hoje o log. O log é a mesma coisa. É a mesma coisa. Se você olhar um filme negativo profissional antigamente, você fica, oh meu Deus, não tem contraste, perdi tudo. Mas aí o Weber explicou, você multiplica pela gama do positivo. E aí vai dar, só que não dá gama 1, dá gama 1,50. Porque a indústria, naquela época, as pessoas fumavam nas salas de cinema e o contraste final, que é na tela, você tem razão, porque quando chegava e media a tela, não tinha 1, tinha menos. Aí eles aumentaram a gama para poder varar a fumaça. Só que o aumento de contraste dos anos 40 para cá fascinou as pessoas. Todo mundo gosta de mais contraste. Se você pegar a revista O Cruzeiro dos anos 40, era uma coisa desbotada. Aí vinham as revistas americanas, Time Life, com o preto enterrado, com o contraste todo. Então, a história
a estética do contraste é uma coisa muito interessante, do aumento do contraste. Tem um ponto de vista disso que é muito técnico e tem a ver com a capacidade do ser humano. É que, na verdade, e aí eu vou parafrasear Hébert, né, é que o contraste é muito mais importante do que a cor, do que a definição. Resolução. O contraste é o que nos dá a escolha, a caça está onde, o que está acontecendo, a sombra, o que eu vou... No ser humano, nos últimos 200 mil anos, para fazer café pequeno, para a gente estar aqui, a gente teve que decidir pelo contraste. Então, o contraste ele tem como apelo, o apelo do contraste, ele, na verdade, ele está em primeiro plano. O resto é secundário, é como um sal na comida... Então, isso, e aí corrobora com o que você falou, Hébert. Tanto é que as pessoas adoram o filme preto e branco por causa do contraste, não tem cor, inclusive. Não é isso? Eu sempre digo que o contraste é a doença infantil da fotografia. Todo mundo começa fotografando com muito contraste e tal, aí você vai ficando mais esperto, vê que o negócio é ter mais latitude, aumentar o range dinâmico, porque depois, na finalização, você pode ser o príncipe da radicalização do contraste. Mas que na hora da captação, o segredo é você ficar lá no fletão, naquela curvinha suave, bonitinha, né? Aí depois o diretor, não, vamos meter a mão aí, eu quero esse preto profundo e tal, aí você vai. Mas nunca vai... Quando a gente estava começando... Eu fazia 3:1, 4:1 na cena. No fotômetro, luz refletida, né? Já era radical. Isso é uma burrice. Hoje eu reconheço que isso é uma burrice. Você já sair no original, né? Na época no negativo, com um contraste muito alto, iluminando para ter um 4:1, não é uma coisa muito bacana, mas... No início, o Afonso falou uma coisa certa. A busca da informação se dá pelo contraste. Né? Eles ficam examinando hoje... Eles ficam examinando hoje... Só para não perder esse papo. Se você pensar, a coisa mais importante em colorimetria é colocar o preto no lugar certo. Porque é o preto que dá o bonde, que dá a ligação do plano com o outro. Entendeu? Porque quando você troca o contraste de cena, pode ser diferente, mas a referência preto... O preto entendeu? Costura. Então, se as pessoas... Deixa eu dar um dado de colorista. Eu realmente mergulhei bastante nessa área, acabei fazendo curso de Master Colorista, né, pela Da Vinci. E, pasme, para você mexer na cor, você só pode começar tirando a cor. Todo o processo de correção de cor, você tira a cor e acelera todos os endereços do preto e branco. Porque se você mexer no brilho, no contraste, depois de mexer a cor migra. Você muda a cor. Então, ela vai escapulir. Então, eu preciso, primeiro, acertar o endereço de contraste, luminância. O preto, tem um endereço técnico, o preto desse filme, dessa cena, é tanto aqui no início. Então, você tem que acertar esses endereços técnicos. Eu digo que é alinhamento técnico, o matching da cena, você fez uma coerência dentro da cena, tá certo? E, a partir dali, você acertou aquilo e você começa a entrar com a cor. Aí você pensa, bem devagarinho, faz bem devagarinho. Agora faz, enfim, satura. Que loucura é essa? É satura para a gente ver onde ela vai dar defeito. Agora volta para o preto e branco. Eu ficava fazendo uma brincadeira para a gente entender onde que a cor se desestabilizava, tá? Até para saber qual era a riqueza do material original que eu tinha, né? Onde a saturação criava artefatos de imagem, artefatos eletrônicos, mas eu voltava, agora volta para o preto e branco. Agora vamos trazer a cor, vamos trazer os canais e vamos achar qual é a emoção, o que está no roteiro, traz o diretor, está aqui o endereço. Então, se eu mexer na luminância depois, eu vou ter que refazer a cor. Então, é uma questão técnica de workflow. E a gente estava falando do Paulo hoje, né, Afonso? Começamos a falar de um colorista maravilhoso que tem trabalhado com a gente,
e parceiro de alguns outros cursos, e que exatamente é a pessoa que sabe nos dar esse workflow para poder ter um domínio e chegar numa realização estética com segurança e com total domínio de dramaturgia. Né? É muito legal. Deixa eu falar sobre a fumaça, pegando a dica da fumaça, e também pegando uma dica com o Paulinho, no seu primeiro longa-metragem como fotógrafo, que ele foi crucificado. Paulinho foi crucificado no primeiro longa de ficção com o nosso mestre Domingos de Oliveira, e ele me ligou quase em lágrimas, depois de ter passado um perrengue também. Você estava na China também, não estava, com o Vitor Lopes? Hein, Paulinho? Você estava também na China com o Vitor Lopes, não estava? Com o nosso... Na Índia. Na Índia, né? Exatamente. E que telefonemos, disse, Flávio, você é o consultor do filme, mas a gente quer te desobedecer. Pode? Não, não pode. Eu proibi eles baterem o branco, Heberto. Viajaram o mundo todo, não podiam bater o branco. Por quê? A lata de filme... É a mesma lata de filme. Eu quero que, quando você veja o material que foi filmado na França, ele tem uma colorimetria, e você tem que botar uma cartela pequenininha, nem precisa dizer que é na França, que o espectador já sabe, porque a colorimetria da França é a mesma. Da África vai ter uma nata, de pó amarelo. Na Índia você vai ter em Goa aquele pó laranja que veio do deserto, dali que está ali perto. Então as pessoas dizem, mas que loucura. Eu quero que você traga isso impresso. Lógico que Vitor Lopes já estava... Vai no preset para registrar ele o local. Todo, e esse foi o meu leão, ele era o leão, porque ele era o cara que estava fotografando um produto grande pelo mundo, e eu fui contratado como consultor, e eu configurei a câmera e falei, é assim, está entregue, confio. Lógico que no meio começaram a subornar ele, Heberto. Eu não sei o que estão oferecendo, mas o meu fotógrafo está lá entre a cruz e a caldeirinha, tadinho. E eu falei, não pode mexer. Aí eu falei, grosso capitão, Vitor Lopes, eu te descando de não sei de onde, não pode mexer, e acabou. Outro ponto, vocês estão tocando uma coisa também que eu acho fundamental. Essa coisa de antigamente, de utilização da carta de cor em todo quanto é lugar, que é um perigo total. E isso aí acontece também na colorimetria, e todo mundo deve ficar preparado para quando o colorista for fazer uma coisa que é um pecado mortal na colorimetria. Que é a mesma coisa que usar carta de cor em todo plano, que é o maior erro que você pode cometer. É o seguinte, o colorista vê que o azul está maior e o verde está menor e não sei o que. Ele diz, espera aí que eu vou equilibrar o RGB. Equalizar, esse é o pecado mortal. O que equalizou o RGB? Perdeu a personalidade de Paris, perdeu a personalidade da Índia. Paris é azulado. Mas aqui você pode saber que vocês vão encontrar coloristas. Não, espera aí que eu quero equilibrar o RGB. E essa coisa toda, isso aqui que eu acho que as pessoas que estão ouvindo é que precisam entender que é isso que o Flavinho vai falar. Não é isso, Flávio? Comandante, eu gosto também da parábola, dizer assim, então, eu estou num coral, eu sou maestro, e agora eu vou chamar cantor por cantor e vou mandar todo mundo cantar igual. Eu falei, não, o coral é feito da riqueza, da diversidade, da particularidade de cada voz, de cada timbre. Não, eu vou equalizar todo mundo. É uma loucura, é uma pobreza, né? Então, perfeito, Afonso, essa postura. Agora vamos na fumaça. Muda para outro. Peraí, eu vou desligar o som de todo mundo, porque tem interferência, microfone aberto. Aí tu tirar um pouco na lista. Eu vou silenciar todo mundo, você abre o seu som. Vai pegar um pano, você vai... Não achei pano nenhum, isso não ajuda. Eu ativei o modo mudo, agora você tem que abrir o teu, porque tem uma interferência, uma pessoa falando. Vamos lá. Estava eu fazendo, já vou para o primeiro longa de ficção do Paulo Violeta, que ele foi crucificado. Mas antes disso, eu vou para a fumaça. Eu fui diretor de fotografia de alguns anos do Free Jazz Festival. E eu ficava no Rio e comandava vários palcos.
E um belo dia, como sempre, eles faziam um alinhamento de pedestal, né, Afonso? Alinharam as câmeras, tudo. Aí eu digo, por favor, deixa eu ver a câmera. Câmera tal no fundo. Como é que está o pedestal? Está assim, assim, assado. Eu falei, em terra. Não, mas ele está alinhado, em terra. Aí eles falaram, o Flávio está mexendo no pedestal das câmeras, ele está no Rio de Janeiro, está mexendo no setup da câmera, nessa distância. Que tipo de profissional é esse? Foi questionado, né? Aí o diretor falou, ficou lindo. O que você fez? Eu subtraí a fumaça, diretor. Essa era a câmera que estava no geral lá atrás, e eu tirei a fumaça para alinhar. Como elas não estão no mesmo lugar, eu tenho que acertar uma diferença para elas ficarem iguais. É como quando eu boto as câmeras no campo de futebol, que eu faço um delay de linha. Eu tenho uma câmera 60 metros, uma 30 metros, uma 10 metros. O que eu tenho que botar? Uma linha de retardo na câmera que está a 10 metros, para que o sinal chegue com o mesmo atraso da câmera que está a 70 metros. Senão não tem na mesa de corte, são momentos diferentes. Então eu tenho que achar um ponto em comum, que é um delay de sinal, que é calculado para que todas as câmeras fiquem a 70 metros. Mesma câmera que está a 5 metros da mesa de corte. Então, eu alinhei o pedestal das câmeras pelo resultado. Primeiro, eu faço um alinhamento técnico. Posto que elas foram distribuídas, estão em locais diferentes, entre elas e o palco, existe uma diferença, uma soma de fumaça, como bem falou o Afonso, por que o gama da cópia ele era mexido de uma forma radical? Porque você não estava com o telão, com uma tela que estava vibrando ali, não. Você tinha entre o projetor e a tela, a imagem ia e tinha que voltar. Então, você tinha que você lavava a imagem porque você acendia a sala quando acendia a fumaça. Então, você tinha baixado o contraste e precisava aumentar o contraste da emissão para que o público recebesse uma imagem de uma forma não tão lavada por conta da fumaça que estava no ambiente. Tá? Então, tudo isso tem que ser levado em conta e faz parte dessa mestria fotográfica. Como disse Edgar Moura, né, na última palestra dele aqui aberta, foi que ele estava contando, não, fotógrafo, o que é? Alguém pediu uma explicação para ele, alguém falou para ele, é um cara que sabe de tudo um pouco, de tudo muito, não sei, um cara que sabe de muita coisa. Que o Edgar falou, é mais ou menos isso. A gente é meio uma mala que carrega uma porção de coisas, obviamente de forma organizada, e que a gente vai aplicando esse saber de uma maneira pontual. Não é? Vamos agora partir para o nosso curso. Antes eu vou abrir rapidamente o que eu citei do Paulo Violeta. Paulo Violeta foi fazer Separações, a primeira ficção dele com Domingos de Oliveira. Na época, a câmera que foi escolhida era uma DSR 500, que filmava em DVCAM. Correto, Paulinho? Viola está aí, está congelado. Opa, saindo e voltando, Viola vai. Bom, então ele trabalhou com uma DVCAM, uma câmera super limitada, e eu fiz o setup de câmera. E eu fiz com que eu criei um S-Log na câmera, de forma, deixa eu admitir o Paulinho, pronto, admitido. Então, eu fiz um setup de câmera e que todo o material que ele captou era lavado. E a primeira coisa que foi feita, não é, Paulinho, contando da DSR 500 com DVCAM, que era um REC 709, e eu fui dentro do setup de câmera e subia Blackstrack, longo preto, Ni-Point, Ni-Slope, eu escrevi o S-Log à mão. Eu fiz um S-Log dentro da câmera e o material veio lavado. Ele foi crucificado. O material está horrível, está lavado. O que eu faço, Flávio? Não, no set. E no set com o diretor, tinha que mexer em monitor o tempo todo. O diretor ficava louco no set. E aí o Paulinho, quando foi, falou, Flavinho, já estão batendo o último prego aqui na mão, eu estou crucificado. O que eu faço? Você vai ressuscitar em 3 dias. Não deu outra. Quando a gente passou o material, fez a correção de cor e entregou a cópia, as pessoas viram a potência, ganhou o prêmio de fotografia, se não estou errado, em Buenos Aires, talvez, o prêmio do filme, mas o filme foi premiado,
foi aplaudido e, para mim, eu acho mais interessante do que o prêmio de fotografia, o prêmio do filme. A fotografia, ela está dentro do filme, quando ela se destaca demais, eu já acho que tem alguma coisa errada no filme, às vezes, né? Então, o filme foi premiado, alcançou tudo que o Domingos de Oliveira queria, e foi um filme que, inclusive, eu fui contratado para 2 consultorias. Uma, para derrubar o dogma do Domingos de Oliveira. Fui contratado, você vai ouvir, vai dizer que ele está errado, a gente não vai aceitar o tal do dogma dele. Talvez eu sou consultor, ninguém me contrata sabendo o que eu vou dizer no final. Minha amiga Clélia Bessa, caiu o sinal, caiu alguma coisa aqui, deixa eu ver. Opa, entrando o módulo aqui, está chegando, maravilha, obrigado que eu tenho que entrar aqui no conteúdo. Valeu, muito obrigado, pessoal que está comigo. Eu falei, quando der faltando 25 minutos, empurra, porque senão a gente se perde. A gente sou eu, tá? Então, eu tinha endereçado aquele filme para o Paulinho, como fui consultor fotográfico e um consultor da executiva, né? Acabei aprovando tudo que o Domingos de Oliveira estava propondo, disse o dogma dele é correto e nós vamos seguir o dogma dele. Clélia Bessa, a pessoa, Flavinho, e aí vai dar certo. Paulinho, nós não vamos usar fotômetro no set, não vamos ter fotógrafo no set, vai estar tudo fotografado, vamos fazer como ele está querendo, parece que não tem fotógrafo, você vai fotografar e vai dar tudo certo. E deu. Então, a gente fez um S-Log com uma DSR 500. Vamos ao nosso curso agora. O nosso curso, que a gente pode abrir, por favor, a nossa ementa. A gente vai começar, nós vamos fazer o curso em 3 encontros de 4 horas. Por favor, Léo, você tem, ou pode ser Léo, pode ser Beato, quem pode botar para mim a ementa para todo mundo? Aí, Flavinho. Aí, beleza. Então, tá. Então, nós vamos mostrar quais são as ferramentas do diretor de fotografia na era digital. Quer dizer, o que nós ganhamos? Nós ganhamos muitas ferramentas. Na verdade, nós estamos muito mais confortáveis do que com o negativo. Não pode ficar negando o negativo. Cuidado, Bia, o negativo que eu conheci, não. O negativo está dentro, hoje em dia, do RAW, tá certo? Então, nós vamos falar sobre isso, vamos analisar o que continua igual, objetivas, diafragma, né? Os filtros, toda a parte analógica da construção da imagem. A gente diz que as lentes, as objetivas, né? Ela que é um conjunto de lentes, elas resolvem a imagem, projetam em cima de um material sensível, seja ele de nitrato de prata, seja ele de pixel, de CCD, ele tem um material sensível à luz que vai transformar essa informação em sinal eletrônico que pode ser anotado de forma digital, com 8 bits, com 10 bits, com 12 bits, com 16 bits, e tudo isso a gente vai falar e vai dar explicações simples do o que é uma câmera 2 bits. Ela tem 4 níveis de cinza. Uma câmera 1 bit, ela fala preto e branco, né? Então, eu brinco com isso e vou explicar que domínio é esse, quer dizer, quantos tons de cinza tem uma câmera 8 bits? 256. A câmera é colorida, o sensor é colorido? Não, nenhum sensor é colorido. Todos os sensores são preto e branco, todos. Mas como assim? Não, são sensores preto e branco com filtro colorido para você descobrir de forma preto e branco quanto tem de vermelho, quanto tem de azul, quanto tem de verde. É isso, é isso. No filme, o negativo era colorido. Sim, teve o filme colorido, de forma subtrativa, não aditiva. Então, tá, a gente vai falar disso e vamos chegar a partir logo do digital, voltar um pouquinho no tempo, tá? Então, essa estrutura é muito interessante da gente dominar e ter intimidade. O curso é para dar intimidade e nos chegar lá no final você falar, estou configurando a câmera e tem compreensão do que está sendo proposto. Então, a sensitometria, né, o ISO, a exposição, tudo isso ele tem que ser feito com estratégias. Então, eu chamo de estratégias da exposição fotográfica.
né? E aí nós vamos chegar no tal do gama flutuante, quer dizer, aonde está a minha carta de cinza? Na curva sensitométrica. O que é curva sensitométrica? Vamos mostrar, está toda aqui, eu posso até botar uma ilustração aqui no lugar da minha imagem, mas eu prefiro ficar só nesse conteúdo e guardar as ilustrações com mais tempo, até para não assustar, porque não é um curso de engenharia, é um curso dominando toda a engenharia, tudo que quais são os atributos do sinal, né? Luminosidade, tonalidade, saturação, como é que é isso, né? O brilho. Então, a gente vai dominar tudo isso de forma simples para poder configurar a câmera para atender um projeto de produção, um projeto fotográfico, que eu tenho que saber. Eu estou fazendo jornalismo, a melhor câmera do mundo é que filme Rec 709. Não, mas a minha só faz RAW. É horrível, péssima, joga fora. Nós estamos no jornalismo. Você precisa gravar, eu preciso botar no ar agora. Então é Rec 709. Eu vou fazer uma novela. Qual é a melhor câmera do mundo? S-Log. Por quê? É porque eu vou gravar, estou botando no ar o capítulo amanhã, não tenho tempo de ficar mexendo em RAW, não tenho HDs para RAW. A melhor câmera do mundo está em S-Log. Vou fazer um longa. Qual é a melhor câmera do mundo? Ah, está em RAW. Então, na verdade, não tem como menosprezar o Rec 709. Eu tenho que pintar a minha casa. Eu tenho que pintar rodapé, teto e parede. Eu contratei um anão para o rodapé. Eu contratei o Oscar, de basquetebol, para pintar o teto e botar uma pessoa normal para pintar as paredes. Ou seja, cada câmera oferece alguma coisa que, dependendo da situação, ela vai ter uma qualidade apropriada para responder os desafios que estão diante dela. Tempo, qualidade, imediatismo de estar no ar. Um filme que eu quero que passe pelos próximos 70 anos. Então, o mesmo escritor que aprendeu a ler e escrever, ele pode estar escrevendo um jornal. Daqui a 2 dias, o jornal está embalando o peixe. Ah, mas eu sou escritor, mas eu sou de revista semanária, eu faço a Veja. Legal, ótima revista, mas daqui a 2 semanas eu encontro ela no dentista. Eu estou escrevendo um livro. Então, o mesmo fotógrafo, as mesmas câmeras, na verdade, elas são para vários propósitos. Eu tenho que escolher a câmera e o setup, o projeto, diante do meu propósito, do meu projeto fotográfico. Então, eu não posso usar uma câmera que não vai dar vida a um projeto longo, porque ela é imediata e está todo mundo gostando de ver a imagem no set. Foi o caso dos Separações. No set era um problema, ele tinha que mexer no monitor, porque ninguém entendia porque que a imagem estava lavada, porque eu fiz um negativo eletrônico. Não lembro nem quantos anos tem isso, mas já tem muito tempo. E eu fiz a mesma coisa no Cravo e a Rosa. O Cravo e a Rosa, para minha vergonha ou orgulho, não sei, é a única, uma das poucas novelas da história da TV Globo que quem fez a engenharia de câmera não era da TV Globo. Era um fotógrafo de fora da TV Globo e que não era engenheiro. E a engenharia foi assinada por mim e Celso Araújo não participou desse projeto. Por escolha do Fernando Bittencourt e por escolha do Afonsinho. Então, quem vai fazer o setup é o Flávio. É ele. Por quê? Porque ele entende da câmera, ele sabe o que vai fazer e está aprovado. Compara aí o setup de um e de outro. Ele conhece as questões de qualidade da Globo, com tudo. Compara a imagem. Então, eu fiz um setup de câmera. Um setup guardado num setup card, não sei o quê, tudo, e levava para casa, alimentava as câmeras de manhã. Tá? Bom, vazando um áudio aí, cuidado, gente. Vamos agora falar dos atributos também do sinal eletrônico, tá? E tudo isso, vou já falar como é que é a forma de eu dar aula. A forma é lúdica. Normalmente eu começo de trás para frente, eu não começo da teoria, da técnica, eu boto as pessoas para filmar. Eu começo filmando, começo abrindo as câmeras, encontrando os desafios, aquilo que algumas pessoas chamam de problema, e naquele momento a gente vai procurar na teoria e na técnica um caminho para solucionar aquilo que está fugindo do nosso domínio. Então, a gente vai buscar os recursos técnicos e teóricos para que eles solucionem uma questão artística.
tá? Então, a técnica a serviço da arte, tá? E nós vamos estar utilizando câmeras de ponta, como uma F55, uma FX9, tá certo? Câmeras da Sony também, a 700, tá? E vamos estar olhando o protocolo, os setups, tudo de uma forma lúdica e tendo projetado o tempo todo, curva, toda a parte técnica. Não sei se para você está tudo pronto. Aqui teve uma variação, voltou aqui de novo a nossa ementa. Tá? Então, nós vamos falar também do que é o LUT. E, para vocês terem ideia, o LUT, para mim, é o rótulo do macarrão. Eu vou no mercado e compro um macarrão e tem uma capa do macarrão, o macarrão está cru. Mas na capa tem saído fumacinho, molho de tomate. O LUT é uma antevisão de um prato pronto, mas eu ainda estou com peixe cru na mão. O macarrão está cru. É o cardápio de um restaurante. Você vê a batata frita, vê o bife, tudo bonitinho. Mas ele na cozinha está cru. Então, o LUT é um preview daquilo como vai ficar. Mas eu não posso pedir para o garçom, olha só, o bife está diferente da foto aqui. Quer dizer, a fumacinha está à esquerda. Não, aquilo é uma ilustração. Tinha que estar escrito lá no pé do cardápio. Lembre-se, é só uma ilustração isso. Não é o bife de verdade. A gente diz em filosofia, mapa não é território. Estar no território é uma coisa. Um mapa é uma representação do território, ou da superfície, ou da parte do subsolo, ou das nuvens. O mapa é um ponto de vista, mas o mapa não é território. Então, o filme é o território. Negativo, a nossa imagem em 10 bits, em 16 bits, ali é o nosso território. O LUT é o mapa. É para que a gente possa mostrar no set de filmagem como deve ficar, posto que a imagem, como bem falou Afonso Beato e Hébert, ela está captada resgatando o que os mestres da fotografia, no início do século passado, perceberam. Temos que captar tudo com uma latitude, um range dinâmico, ou um contraste muito baixo, de forma que, se a criança gritar, a mãe escuta. Se a criança sussurrar, a mãe escuta. O ouvido de mãe, ela consegue pegar as nuances de um sussurro e de um grito. Então, ela tem latitude. É uma característica da mãe também como grande angular. Dizem que os olhos de uma mãe, da mulher, ela consegue ver em torno. O marido procura a chave, ele não olha, a chave está aqui em cima da mesa. Ele não olha o todo, porque ele é caçador. Então, diriam que um homem, né, teses, mas servem para ilustrar a conversa. Então, a gente diz que eu vou captar com os olhos da mãe a capacidade dela de entender gritos e sussurros e vou projetar o material com o pragmatismo do pai, assinando o que a gente chama de color grading do filme, que seria o grading de uma música, mas o grading é do disco. Esse disco do Paralamas a gente quer em SCA. Então, tira isso, bota aquilo, é o grading, é a cara daquele disco, daquele momento, daquele filme. E o grading, ele pode trabalhar com o filme todo, e ele pode trabalhar com o filme todo, mas ele pode também assinar sequências, cenas, e o grading é essa maneira que a gente vai dar de personalizar o ajuste de cor, não de forma técnica, tanto que eu geralmente separo a correção de cor e o color grading em algumas etapas. O primeiro, eu preciso chamar um engenheiro e eu falar no meu projeto o preto é tanto de pedestal, o branco é tanto, aí ele vai arrumar aquilo tudo. É uma questão técnica. Ok, agora vamos ler a cena. Essa cena é noturna, é isso e aquilo. Ah, tá, vamos alinhar as câmeras, vamos fazer o matching das câmeras, vamos alinhar porque é uma cena só. Ah, mas tem uma mulher vindo atrás do vidro, deixa o vidro na frente. Então, a gente vai utilizar tudo isso na correção de cor da cena
plano a plano, para que elas façam parte da mesma cena, contendo aquele cara está no binóculo, ou Brenda, né? Então Bagdá Café. Então eu tenho que estar as características de cada câmera na mesma cena, guardando as proporções, né? A colorimetria. Bom, então isso tudo é contando um pouco da magia do fotógrafo. E aí, voltando um pouco atrás, o papel do fotógrafo, entre outras coisas, é de cuidar de tudo que é projetado na tela, até as cartelas, computação gráfica, os efeitos visuais, tudo, os efeitos especiais no set, tudo. O fotógrafo, ele é um consultor, um assessor, ele é o braço direito do diretor, ou o esquerdo, mas ele está ali para ajudar o diretor a imprimir, a contar uma história. Ele usa o diretor de fotografia para ser uma ferramenta como contador de história na esfera visual, e ele dá a palavra final da cartela. O cara botou uma cartela vermelha. Que vermelho que ele botou? 255. Não existe. Como não existe? Não existe. Não existe vermelho 255. Ele não leu, ele não estudou. Não existe, não pode saturar. O vermelho é 251 ou 239, tanto de verde. Tem verde no vermelho? Tem que ter verde, tem que ter azul, senão não é vermelho. Por quê? Porque ele vai clipar. Então, ele tem um domínio de cor, ele tem um domínio do sinal para poder contar aquela história e, inclusive, sair e desvirtuar isso um pouco e personalizar, porque cada filme ele é único. Então, ele tem aquela coisa, cada filme ele não pode ser repetido, o filme é único. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que lembrar que eu estou no entretenimento, ninguém gosta de ver um filme que ele já viu. Não, mas tem gente, sim, aí ele vai no cinema, assiste pela 10ª vez, canta junto com os atores, é um musical, ele pode curtir isso. Não tem nenhum problema, mas um filme novo, ele deve ser novo, deve ter apelos novos. Então, o fotógrafo, ele está tentando personalizar, ele está tentando trazer uma visão, um sonho do diretor, o que ele imaginou como cor, ou o diretor pede para ele imaginar as cores. É uma junção. Na verdade, o fotógrafo é uma extensão do diretor na hora de contar a história. E esse é um acordo feito entre os dois, onde eu quero ajuda nisso, o enquadramento eu faço. Eu quero que você enquadre, mas a cor sou eu que vou te dar as ideias. Tá? Ok. O que a gente vai falar mais? Nós vamos falar aqui, no alinhamento digital, a gente tem que estar sempre ligado na pós-produção. Eu começo do fim. O projeto fotográfico tem que saber quanto tempo eu tenho, que recursos que eu tenho para tratar a imagem. A manipulação digital da imagem, como vai ser feita, que recursos, que equipe, quanto tempo eu tenho, com qual suporte, com qual estrutura técnica. Porque o meu projeto, ele tem que saber aonde vai terminar para que eu possa elaborar. Não, o Spielberg te chamou, Flavinho, caramba, que sorte, né? Muito, meu Deus. E ele me disse para você escolher tudo, bacana. Então, eu vou ter que terminar assim, porque eu vou querer isso. É um filme sobre a Margaret Mee, ela trabalha com pinturas, com desenhos, na Amazônia, uma inglesa fantástica, eu preciso de 16 bits, porque eu preciso de uma profundidade de cor, eu preciso da colorimetria em êxtase, eu preciso que isso tenha um domínio completo, uma delicadeza. Então, para cada projeto, eu posso descobrir qual o equipamento adequado. Não, eu quero uma Canon 8 bits, por quê? Porque é um filme no ar. Eu queria que a gente entrasse em umas locações, eu não queria que a gente chegasse com equipamento grande, e ela vai me dar um preto e branco maravilhoso. Vai sair pronto. Então, o diretor de fotografia, ele vai adequar a ferramenta. Eu fiz um filme para o Gabriel Pensador, que eu utilizei a câmera mais inesperada possível. Me deram uma câmera para eu fazer a pesquisa junto com a diretora, que eu também era diretor, a Kátia Lund, e nós dois fomos procurar as locações e entrevistar as pessoas. E pegamos uma Palm Cam, uma câmera, sei lá, parece um maço de cigarro com uma lentezinha Zeiss, com um CCD na época, que era uma câmera nem de making-off, era uma câmera de pesquisa. E a gente começou a gravar, ela falou, Flavinho, que gozada essa câmera, né? Você viu que ninguém perturbou a gente andou no meio da rocinha. Então, essa câmera teve uma penetração no ambiente, que ela deu uma qualidade de se misturar naquela
com aquelas pessoas, naquela sociedade, e que a gente não criou estranheza. Depois eu tirei tudo que era fita gomada, colete, óculos, chapéu, tudo que caracterizava a gente, equipe de filmagem. Está proibido. Nós somos de uma universidade de Quixadá, e viemos ao Rio procurar a família da Dona Maria Eusébia, e a gente é de uma faculdade muito pobre, e nós vamos filmar com essa câmera. O filme foi todo filmado com essa câmera. Pasmo, assim como também foi contada a história de que o material, Afonso Beato contou mais cedo, o material que tinha sido captado por uma câmera 8 bits, tudo diferente, que estava sendo misturado com câmeras high-end, que poderia dar certo. Mas era só naquele momento. Então, a Globo, em muitos momentos, ela segmentou e disse: só pode passar no Fantástico tudo que tiver qualidades acima do Digibeta. O que a gente fez? Entrou um jogo de cartas. Oba! O Digibeta, eu peguei o material, o Gabriel Pensador, e passei tudo para Digibeta. E finalizei em Digibeta. E a Globo aceitou, é claro, porque tinha uma qualidade maravilhosa, né? E tinha uma qualidade de emoção ímpar, né? E o filme foi lançado no Fantástico, né? Então, eu estou contando isso porque a qualidade final é a nossa capacidade de comunicação com emoção. Então, o nosso domínio técnico vai ser o tempo todo para conhecer o carro que a gente vai dirigir e para a gente esquecer toda a técnica. A técnica não vai ser esquecida de jogado no lixo, é esquecimento porque ela se incorporou. Você e a técnica estão no mesmo nível. Afonso, puxa aí. Espera aí que eu estava com o microfone desligado. O que é? Não, estou só puxando aí você. Eu sei quando a gente está... Estou trazendo aí um pouco da maneira com que eu vou dar aula. Está ótimo. Flavinho, eu acho que é importante também se eu falar das câmeras que nós estamos utilizando. Sim. Que é a parte prática de demonstração que você vai fazer, porque é presencial, né? Tá. Ok, tem pedidos aí, já tem letreiros, tá? Bacana. Deixa eu contar aí para os pedidos. Esses pedidos são verticais e a gente hoje está numa palestra horizontal. A verticalização, quando eu pego algum assunto e eu vou esmiuçar e subir ele de uma maneira específica. Isso vai ser dado na aula. Então, mas adorei, você está exatamente dando os nortes e expressando o que todos querem saber. Maravilhoso. Isso vai ser dito aqui, tá? Então, as câmeras que nós vamos trazer 3 famílias de câmera. Uma que tem um protocolo da Sony já consagrado, que é uma câmera clássica da Sony, não é uma high-end, tá certo? É uma 700, onde a gente faz slow. O Paulinho fez um curso de slow e Vivi também comigo, na Jardim Botânico, com ela. Uma câmera com vários recursos interessantes e algumas armadilhas boas até, vão ser comentadas aqui no curso. Não é o caso agora. Nós vamos trabalhar com uma high-end que faz 80% de todos os produtos de televisão aqui das maiores televisões do Brasil, né? Não citando nomes, mas que é uma F55, e que, na verdade, é uma Ferrari. A F55 ela tem tudo. O pecado da F55 é como se fosse uma 3 em 1. Ela faz S-Log, ela faz tudo. Diferente da ARC, para o meu propósito, é esse. Eu só faço pato laqueado. Aí eu sou a Red, eu faço isso. A Red é uma outra conversa também rica. Todas são muito interessantes, tá? A Canon também, que tem o sistema cinema. O sistema cinema de uma Canon, por exemplo, ele é equivalente ao sistema EI, né? Que alguns técnicos comentaram: senhor Flávio, você gosta de usar o EL? Que é o sistema EL. Não sei, me perdi. O senhor não estudou tudo com essa câmera? Então, a gente só usa EL aqui. A EL era o EI. Eu falei: o primeiro não é L, isso aí é um I. E é de índice de exposição que vinha escrito na lata. Na verdade, alguém patenteou o modo cinema e a Sony não pôde chamar modo cinema. Então, ela pegou e trouxe o modo EI,
né, para lembrar que era o que estava escrito na látiva. Se você quiser que ela seja correlata, né, que ela esteja emulando um negativo, você liga o EI. Ela vai desligar tudo que pode sobrar e que pode comprometer a qualidade, e você está no modo cinema. Então, nós vamos falar sobre isso, e a 55 é maravilhosa. Primeiro que ela trabalha com mais de 54 mil tons de cinza por canal, porque ela trabalha 16 bits. Uma câmera 12 bits vai até 9.096 tons de cinza. Uma câmera 10 bits vai a 1.024. Uma câmera 8 bits vai a 256 tons de cinza. E eu mostro, tenho as matemáticas todas, é uma gracinha, nada de engenharia, tudo, eu desmonto isso tudo, brinco com isso tudo. Tá? Falo assim, 16 bits, 16 não falo se é 54 mil, e não, tá bom 54, está aqui escrito, está bonitinho, mas é isso. E por que é 54 mil, e como é que ela chega nesse número? Por causa que é um sistema binário, assim, assado, e ela está quantificando, na verdade, a riqueza está na qualidade analógica da câmera, porque ela está quantificando de forma numérica aquilo que analogicamente ela diferenciou. Não tem jeito. Toda câmera é eletrônica e analógica. Ela digitaliza, é forma da escrita. Ela não vê em dígito, ela não é digital por natureza. A escrita é digital, é outra prática. Flavinho, não, eu só quero dizer que o pedido do Kelton vai ser considerado, porque, inclusive, está entre nós o Mário Giannini, que é o representante da R no Brasil, que deu, aliás, através da nossa escola, um seminário genial sobre as novas tecnologias da área. Nós não temos, aqui nós somos ecumênicos, mas, evidentemente, o Flávio é uma pessoa que tem contato com as câmeras mais modernas. Então, e é bom isso, porque eu acho que a diferença das câmeras, a diferenciação das câmeras, que ele vai tocar, é uma das coisas mais importantes que você tem. Para quê? A ferramenta, para o projeto, não é isso? Agora, Flavinho, desculpe, nós temos que encerrar em 5, porque é o formato do YouTube. Então, termina aí. Desafios. Eu vou agora nos 5 minutos. Eu tenho esse modo que eu vou dar uma acelerada, porque eu acho que a gente flanou. A gente conseguiu mostrar todo esse corpo, não só o que eu estou, a minha apresentação, mas todos que estão aqui em volta, até os que estão escutando, tudo foi muito rico. E eu vou puxar agora de uma maneira mais pontual. Está tudo aqui arrumadinho, tá certo? Na verdade, eu trabalho com a cola ali do lado, mas eu, em alguns momentos, peço. Agora, eu já sei o que eu não contemplei. Mas vamos falar, inclusive, Kelton, eu posso já hoje ligar para ver se eu tenho a ARRI aqui. Tá? Você vem? Você vai estar aqui? Então não. Então não. Então, vamos conseguir brinquedinho para ele, não? Está me chamando para brincadeira, eu trago. Eu tenho ela, eu tenho à minha disposição. Eu tenho a ARRI também, ela me apoia em palestras em vários lugares, não só em vários outros lugares. Eu estou sempre com o Mário Giannini, ele traz a dele ou ele traz a dos parceiros, né? Então, a gente tem aqui, no caso, a gente tem um namoro muito grande com fornecedores. No caso, felizmente, eu vi a ABC nos últimos dias fazer um grande namoro com a locadora, com a Iuri, né? Posso citar, já está firmado, né, Afonso? A Iuri está trazendo para nós, possivelmente, eu tenho uma surpresa, que é mais ou menos paralelo a uma... Deixa eu ver. Tem alguma coisa já aceitei aqui. Deixa eu ver o que houve. Não entendi. Não, continua, Flávio, caiu. Gente, não, é que o sistema derruba em cima da hora. Deixa eu ver se o César restabelece ele ali. Espera um instantinho, por favor.
Só um segundo, por favor. Voltei? Voltou. Eu não sei se alguém abriu outra sala, fez essa delicadeza, puxou alguma coisa. Alguém fez uma mexida aí na engenharia. Não é da nossa reunião? Olha, vamos colocar a culpa sempre nos dedinhos e não nas máquinas. Eu digo que a culpa é sempre minha, Beato. Não é a culpa tua, né? Alguém aí apertou alguma coisa. Eu brinco, a Vancini me ensinou, Flavinha, é muito bom, você assume a culpa, mas tudo pode ser culpa sua? Pode. Então, eu sou não sei o quê. De quem é a culpa, Flávio? Foi minha. Viu? Foi culpa do Flávio. Eu vou conversar com ele. Então, a gente resolveu isso depois. A culpa foi minha, gente. Me estendi demais. Vamos lá. Então, nós vamos falar das propriedades de uma câmera 4K, para que ela serve, uma 8K, uma 2K, e a gente vai estar vendo todas essas particularidades e prevendo em que tipo de situação ela é imprescindível, em que momento ela está sobrando e ela atrapalha. Imagina, você vai filmar um filme, outro dia mesmo eu tive uma situação que alguém falou assim, não, quero tudo em 8K. Eu falei, mas cadê os HDs? Por que isso? Não é o melhor, é o pior. Eu não tenho, eu vou ficar logando a madrugada toda, que equipe é essa? Então, muitas vezes, nós temos que, tem um pedido por escrito, filmes. Gostaria... Não estou conseguindo, não. Sobre filmar ortocromático, vamos falar sim, nós vamos falar aqui. Você vai estar aqui, Ângelo. Então, tá maravilhoso. Ok, eu tenho que encerrar, mas antes de encerrar, não sei se é estratégico, gostaria de saber se a gente tem mais alguma pergunta, alguma coisa que não possa aguentar, né? E se a ABC topar, eu posso de novo vir aqui para outros propósitos e a gente ter essas salas maravilhosas. Hoje foi para mim... Essa sala é uma degustação, agora é o curso, meu amigo, isso aqui... Ou então vai para o Cineclube Casas Casadas, que lá tem o tempo inteiro para você discutir os filmes. Bom... A gente tem que encerrar por causa do formato, senão vai cortar a palestra lá no YouTube. Tá bom. Deixa eu agradecer a participação de todos. Conto com vocês. Garanto a vocês que toda a questão do barato é a pedagogia, minha entrega de me desafiar a explicar de qualquer forma. Já entreguei fotômetro. Se você não entendeu, o fotômetro é seu. E o aluno me disse, professor, o fotômetro é seu. Eu achei que eu nunca ia entender e eu entendi. Então, eu ofereço o fotômetro, falo, eu te devolvo o dinheiro do curso agora se eu não te explicar isso. E quando alguém me mostra alguma coisa que eu não sei responder, aí eu dou um sorriso, as pessoas, você está feliz por quê? Que eu já sei o que eu vou estudar de noite em Eber. Falei, o cara acabou de mostrar o que eu não sei. Caramba, estava tão difícil saber que cidade que eu não conhecia aqui em Pernambuco. Então, o melhor aluno é o que faz as perguntas que você não sabe. Cara, esse cara é a joia. Tem um que até hoje eu não encontro na Globo, eu lhe falo, você lembra? Eu lembro. A tua cara, Flavinho, você não... E ele foi o cara que conseguiu dentro do menu da câmera e falou, o senhor está errado. Aí eu estou errado? Tá. Você está querendo recortar aqui, mas não desligou aquilo. Eu falei, vamos lá, vem para cá. Ele foi. E é de um prazer incrível, porque para mim ali o mais importante não é que a ideia ou que o saber seja meu, é que a gente saiba a verdade das câmeras, que a gente possa despir elas e botar elas à vontade para o nosso uso. Tá bom? César Moraes, vem aqui encerrar comigo aqui, vem. Deixa eu chamar aqui o comandante. Vem, comando. Obrigado. Afonso, amo você. Eber, demais, sempre. E a todos. Obrigado, Rafaela, que chegou cedo, todo o time que chegou cedinho, já começou a ouvir todo o tititi com Tuca Moraes. Muito obrigado.